paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, estamos continuando o nosso programa de formação bíblica. Tínhamos começado com a história de São Paulo, a sua vida, e agora, na última vez, falávamos sobre a primeira de suas cartas, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, capital da região, uma certa época, cidade importante, com 40 a 50 mil habitantes, com prevalência de origem local, com algumas minorias étnicas, como toda cidade portuária. É importante saber a realidade das cidades para aí situar a mensagem de São Paulo. A ocupação romana vinha governada por um grupo de magistrados pelo centro representativo do que se chamava Bulé, e pelo demos, democracia, dessa raiz, significava o Conselho do Povo, que envolvia a Assembleia das Cidades. De 150 inscrições encontradas na arqueologia, só 7 são em latim, as demais são em grego, era uma cultura grega. Na prática não era tão romanizada quanto outras cidades às quais Paulo escreveu, como Filipos. Religiões. As religiões, havia cultos de origem autóctone, grega, romana, oriental, incluindo o judaico. Havia, por exemplo, o culto da Cabiro, que era uma religião de mistério, originada na ilha de Samotrácia, que celebrava a ressurreição anual de Cabiro. Também era forte o culto de Dionísio, como nas cidades importantes do Império. Estamos vendo que São Paulo não chegou em comunidades, em cidades que não tinham religiões e realidades muito desenvolvidas. Os cristãos, nos mostra a carta que Jasão hospedou Paulo e Silas na primeira pregação, segundo o livro de Atos, capítulo 1, versículo 17. Pagou a caução para ser libertado junto com outros fiéis. Provavelmente era abastado de origem gentílica. Aristarco era da Macedônia, segundo o livro de Atos, capítulo 27, versículo 2. Se é o mesmo citado em Filémon 24, Lucas 4,14, Atos 19, 20, 20 e 24, é dos colaboradores de Paulo que o acompanhava na terceira e última viagem missionária, segundo o livro de Atos, capítulo 20, versículo 4, e na prisão romana. Dos demais não se sabe, mas acolheram Paulo com entusiasmo. Isso é uma das características da carta. Quanto ao status, Paulo pratica o artesanato, como refere também na primeira carta aos Coríntios, mas é das duas únicas comunidades, junto a Filipos, que Paulo aceita, então, uma contribuição pelo seu trabalho de pregação. Mas exorta a trabalharem com as próprias mãos, segundo o capítulo 4, versículo 11, e a segunda carta também, capítulo 13, versículos 16, 6 a 12. Dedução, eram comerciantes e artesãos. Paulo não refere em nobres, senadores, equestres nem escravos, mas o trabalho manual era praticado por escravos. Na organização interna dessa comunidade, a carta, capítulo 5, versículos 12 a 13, acena aqueles que se fadigam, afadigam-se entre vós e são os vossos protetores. Já havia atritos com autoridades no capítulo 2, versículo 14. Floresciam também diversos ministérios. Paulo instituía lideranças. Por exemplo, capítulo 5, versículo 20, diz para não apagar o espírito nem desprezar as profecias. Dedução que se tem é que é uma comunidade mista com prevalência de gentios, ou seja, pagãos, convertido dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, como diz Paulo no capítulo 1, versículo 9, e uma minoria de judeus da diáspora
aqui não são mencionados, mas faziam recursos às categorias apocalípticas judaicas da carta. Isso aqui se expressava também na redação de Paulo. A carta é dividida como um modelo de epistolografia, o estudo dessas cartas, em, primeiro, saudação, capítulo 1, versículo 1. Lá no final, Paulo, como em todas as cartas, lança desejos e saudações finais. Na segunda parte, no número 2, depois da saudação, Paulo faz uma ação de graças, como é comum. Quanto ao primeiro período de ação de graças, pela recepção do Evangelho pelos Tessalonicenses, que foi entusiástica, das comunidades em que Paulo permaneceu pouco tempo, talvez semanas, e que recebeu o Evangelho de forma mais entusiasmada. Depois é um segundo período de ação de graças. Paulo exorta na terceira parte da carta, capítulo 4, 1 a 12, sobre a castidade e sobre a caridade. Na quarta parte da carta, Paulo lança a mensagem que nós conhecemos e que a torna muito importante e central como abordagem da escatologia e da apocalíptica. A apocalíptica era uma tonalidade de vários dos escritos de Paulo e aqui mais do que nos outros. Primeiro é uma revelação apocalíptica, ou seja, a segunda vinda de Cristo, no capítulo 4, versículos 13 a 18, e a segunda é uma revelação também apocalíptica, que mostra qual será a existência dos fiéis, lá no capítulo 5, versículos 1 a 11. Termina Paulo com a exortação final, pedindo ordem na comunidade, capítulo 5, versículos 12 a 13, e também lança a exigência de várias funções a serem desenvolvidas na comunidade. É uma natureza de epístola, porque ela tem o pré-escrito, agradecimentos, depois tem corpo, recomendações, exortações e pós-escrito final. Também é um discurso retórico que se observa nas demais cartas de Paulo, tanto epistolar quanto retórico. É enquadrado por elementos epistolares de uma carta real, mas desenvolve uma função persuasiva. Isso é função da retórica, persuadir as pessoas. Também é uma carta oral ditada a colaboradores, com a maior parte das cartas de Paulo. Ou seja, Silvano e Timóteo, capítulo 1, versículo 1, são aqueles que recebem a carta de forma oral. O gênero é uma carta de consolação, segundo os gêneros epistolares daquela época. Era uma exortação a não se entristecerem como os que não têm esperança, mas se alegrem na esperança do Senhor, de Jesus. Qual é o enredo argumentativo da carta? Como é que ele argumenta? Primeiro, há um entrelaçamento entre agradecimentos e exortações. Segundo, agradecimentos gerais. Terceiro, há uma pergunta retórica que exprime a alegria de Paulo sobre a fé dos destinatários. Sobre os agradecimentos da primeira parte se articulam as exortações da segunda parte, dedicadas ao progresso na esperança, na santidade, no amor fraterno. A vinda ou parousia de Cristo e as previsões do dia do Senhor, que para os cristãos vai ser uma consolação. Também Paulo usa uma fórmula de argumentação, várias vezes ele diz a respeito disso e daquilo, que introduz as temáticas do amor fraterno e dos tempos da segunda vinda de Cristo. Eis aí dois temas centrais, o amor e a segunda vinda de Cristo. Também Paulo usa uma fórmula de conhecimento. Ele diz, não queremos, irmãos, deixá-los na ignorância, que introduz o parágrafo sobre a participação dos fiéis na parousia de Cristo. Bom, primeiro ponto, a espera do Filho que vem, Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus e paz no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Então, isso aqui é o título
a respeito do remetente e dos corremetentes, que são Silvano e Timóteo. Depois vem o agradecimento, com duas funções. Como eu dizia, reporta o agradecimento epistolar da recordação na oração para os destinatários e introduz as temáticas principais que serão desenvolvidas no corpo epistolar. Vamos ler então esse texto, capítulo 1, versículos 2 a 10. Diz Paulo: damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. É que recordamos, sem cessar, aos olhos de Deus nosso Pai, a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é profundamente grato a Deus pelos Tessalonicenses. Segue Paulo: sabemos, irmãos amados, que sois do número dos eleitos, porque o nosso evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com a convicção. Assim, sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, um termo que Paulo utiliza em algumas cartas, mímesis, ser imitadores. É preciso muita coragem para dizer isso. Acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar das numerosas tribulações, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia, porque partindo de vós se divulgam a palavra do Senhor, não apenas para a Macedônia e a Caia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos e como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo então é profundamente grato, vendo o efeito da evangelização em Corinto, que se expande por toda a Grécia e toda a parte em pouco tempo que Paulo permaneceu com eles e depois disso. Então, Paulo agradece pela fé, esperança e caridade, pela identificação entre o Evangelho e a palavra do Senhor, pela imitação de Paulo e do Senhor, pelo conteúdo do Evangelho. Também, Paulo orienta sobre a questão capital sobre a participação na ressurreição de Cristo em duas partes. Primeiro, numa linguagem tradicional, para a conversão dos gentios, da idolatria ao serviço de Deus vivo e verdadeiro, portanto, ao monoteísmo judaico. Segundo, pelo anúncio da libertação da ira vindoura, no versículo 10, fundado sobre a fé na ressurreição de Jesus dos mortos. Como líamos, então, Paulo louva os Tessalonicenses pela sua conversão dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Jesus. E também porque anuncia a libertação destes da ira vindoura com a vinda de Jesus Cristo. Aqui identificamos três vetores, três direções. Primeiro, o ethos, o costume de Paulo com o seu exemplo na pregação. Segundo, o pathos, ou seja, o sentimento dos destinatários com a sua acolhida da palavra. E terceiro, o logos do Evangelho, a palavra, que se identifica com a ressurreição de Jesus e a libertação da ira vindoura. Paulo, os destinatários e Jesus Cristo. Fazemos o nosso breve intervalo para retomar logo a seguir. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é
feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Prezados irmãos, então, vamos para o segundo ponto no desenvolvimento da carta aos Tessalonicenses, que trata pela gratidão pela acolhida da palavra de Deus. É um segundo agradecimento, que retoma a acolhida generosa da palavra de Deus em Tessalônica e o desenvolve em 2 vetores. Primeiro, sobre a recordação da primeira visita de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi caracterizada pela pregação gratuita e pela dedicação total. Segundo, sobre a confiança dos destinatários no ter correspondido à sua pregação, reconhecendo-a não como simples palavra, mas como veículo da palavra de Deus que se opera nele. Então, Paulo observa o efeito da palavra de Deus nesses. Então, no primeiro agradecimento está a palavra do Evangelho, no segundo, o espaço maior está a recordação da primeira pregação de Paulo em Tessalônica e na acolhida do Evangelho entre os destinatários. Então, de 2:1 a 12, Paulo, de 2:1 a 12, que é a segunda parte, Paulo assume a distância da pregação filosófica popular e apresenta-se como exemplo, ou seja, ele se coloca como testemunho do que prega, ao contrário dos filósofos itinerantes, testemunhando o que acredita com o trabalho dia e noite, ganho pelas próprias mãos, ao contrário dos demais pregadores que ganhavam com a pregação. Paulo ganha pelo trabalho das próprias mãos. Paulo não usa uma retórica aduladora de elogio e vazia, mas fundada na autoridade do Evangelho. O Evangelho gerou uma relação de genitor, pai e filhos, e não mestres e alunos. Então, como ele diz lá no capítulo 2, versículo 7, diz que apresentamo-nos no meio de vós cheio de bondade, como uma mãe que acaricia os filhos. Diz ele também, tanto bem vos queríamos, que desejamos dar-vos não somente o Evangelho, mas até a própria vida de tanto amor que vos tínhamos. Diz a seguir, trabalhamos de noite e dia, como eu citava, no versículo 9 do capítulo 2. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também o é. Quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder convosco. E aí, no versículo 11, diz ele, bem sabeis que exortamos a cada um de vós como pai e filhos. Então, o testemunho vigoroso, persuasivo e convincente de Paulo. Mas ele também, lá no versículo 20, utiliza uma imagem que é uma imagem tirada, como ele costuma fazer, dos Jogos Olímpicos, que é uma coroa de glória que é aquela comunidade pela atividade de Paulo. E depois é retomada também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, e Filipenses, capítulo 3, versículos 14 até 4:1. Então, capítulo 13 a 16 traz em tons muito ásperos, porque se fecham com a culminação da ira divina contra os inimigos do Evangelho. Ou seja, nos versículos 13 a 16, diz que eles sofreram por parte dos judeus. Eles mataram o Senhor e os profetas e perseguiram a nós. Ou seja, os judeus, na história, e que ali se faziam presentes e que
complicavam bastante a vida de Paulo e a pregação. Dizem Paulo, querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem, e com isso enchem a medida de seus pecados até que a ira acabe de cair sobre eles. Então isso é uma certa reação de Paulo. Terceiro ponto, no capítulo 3, versículos 1 a 13, então, temos de novo a gratidão pelas notícias sobre os tessalonicenses. Primeiro, a gratidão pela acolhida. Segundo, é a gratidão pelas notícias que Paulo tem. Paulo recorda. E tudo isso servirá de fundamento para a mensagem da carta. O terceiro agradecimento, então, a partir das notícias confortantes reportadas por Timóteo, vindo de Tessalônica a Corinto, onde Paulo estava tendo se afastado precocemente porque perseguido lá em Tessalônica. Então, diz o capítulo 3, versículo 1 a 13, dizendo o que Paulo agradece. Por isso, diz o texto, não podendo mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, com o fim de vos fortificar e exortar na fé. Já que Paulo não podia, envia seu emissário, que se torna também um dos principais supervisores e até episcopos, no termo da época, bispo de comunidades de São Paulo. Quando estávamos convosco, diz Paulo, já dizíamos que haveríamos de passar tribulações. Foi o que aconteceu, como sabeis. Por isso, não podendo mais suportar, mandei colher informações, porque Paulo estava extremamente interessado e curioso a respeito do que ali havia se desenrolado após a sua saída por força da perseguição. Então, mandou colher informações, né, temendo que alguém tivesse destruído o seu trabalho. Mas não é o que acontece, né? Então, ele deseja essa comunidade, no versículos 12 até o 13, diz assim, a vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor mútuo, para com todos os homens a exemplo do amor que por vós temos. Paulo sempre se cita como exemplo. Oxalá todos façamos e pudéssemos fazer isso, com toda a autenticidade e honestidade. Queira, diz Paulo, queira ele, o Senhor, confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Assim Paulo agradece aos coríntios. Então, sempre partem da fé e são nutridas pelo amor recíproco e desembarcam na esperança próxima e futura. Esses agradecimentos de Paulo cheios de conteúdos. O horizonte dos agradecimentos é o encontro final com Jesus Cristo em todas as partes. Indo para o fim da nossa exposição de hoje, temos o ponto número 4, que é uma exortação geral na segunda parte, que vai do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 11. Paulo expressa conforto e encorajamento aos destinatários em 3 partes. Primeiro, exorta sobre o progresso da vida cristã, capítulo 4, versículo 1 a 12. Segundo, exorta sobre a participação na ressurreição de Cristo, capítulo 4, versículo 13 a 18. E 3 fala na segunda vinda de Cristo. Vamos ler parte desse texto. Capítulo 4, então, no versículo 3 e 4 em diante, Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem deixar-se levar pelas paixões como gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese o seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Sabemos desses hábitos, então, que talvez não fossem os mais louváveis naquela cultura da época, que guarda também semelhança com essa de hoje, que era uma certa dissipação na área sexual e afetiva, né? Então, isso porque
quem desprezar essas instruções de Paulo não despreza um homem, mas Deus, que infundiu em vós o Espírito Santo. Assim exorta que eles levem uma vinda honrada, no capítulo 4, versículo 1, depois seguindo no capítulo 5 até 11, onde Paulo já passa a falar na vigilância, aguardando a vinda do Senhor. O que ele diz? Quanto ao tempo e ao prazo, que eles eram curiosos em saber, como tantas épocas foram, né? Ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Né? Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores da mulher grávida. Isso diz Paulo no capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas diz, nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade, do capacete da esperança e da salvação, como num combate. Couraça da fé e da caridade, capacete da esperança, as 3 virtudes teologais. Então, o vocabulário é de exortação, a ser firmes. Não utiliza jamais o termo exortar, confortar, consolar, né? Daí ser mais oportuno falar em paráclise, que é um termo técnico, o que toca a essência da ética paulina, entendida como exortação, consolação, encorajamento e conforto. Então vamos adiante. O que temos aqui, então, os diversos âmbitos da vida eclesial centrados na santidade da própria conduta, que assume as distâncias do passado idolátrico da maioria dos destinatários para que progridam na fé e no amor fraterno. A ética nasce do modelo de Paulo, do seu testemunho, que não se fez sustentar por outros para viver em modo decoroso. No capítulo 4, versículo 12. O que diz Paulo ali? Paulo diz, assim levareis uma vida honrada aos olhos de fora e não tereis necessidade de ninguém, como diz Paulo. Então, na quinta parte, Paulo, do capítulo 4, versículos 13 a 18, fala no conforto para quantos dormem. Há um contraste entre a tristeza que acomete quantos não têm esperança e a fé na morte e a ressurreição de Cristo. Quando Paulo retoma o primeiro capítulo, versículos 9 a 10, agora no capítulo 4, 16 a 17, dizendo, quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, vós vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles das nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre no Senhor, como o Senhor. Então, não se entristeçam, porque serão esperados por aqueles que já morreram e são agora ressuscitados. Há uma tensão, então, aqui entre os eventos apocalípticos da ressurreição de Jesus e aquele escatológico da sua espera futura nos céus. Então, Paulo utiliza um termo técnico difuso no Antigo Testamento, que é a pântesis, que é o cortejo dos cidadãos com o imperador nas regiões sujeitadas, para descrever essa espera que os cristãos receberão. Por último, Paulo fala, estamos indo para o fim da carta, fala no dia do Senhor. O dia do Senhor, então, nos traz a terceira exortação que nós deixaremos para a próxima vez na conclusão da carta, com as últimas recomendações e a mensagem da carta de forma resumida. A todos os irmãos que aqui nos escutam, então, tenham um bom fim de semana. Que a paz do Senhor, nessa expectativa da ressurreição, que é fundamental, do fim daquilo que nos aguarda, na parousia, quando veremos Cristo face a face, esteja com todos vós. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos
da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.